Hoje vamos falar de um desfile que deu muito o que falar. A escola de samba Acadêmicos de Niterói mal chegou ao grupo especial do Carnaval do Rio e já virou o centro de uma polêmica que tomou conta do Brasil. O motivo? Bom, o enredo escolhido foi uma homenagem ao presidente Lula. E o que aconteceu ali na Sapucaí foi muito além de um simples desfile. Gerou acusações, ações na justiça e, claro, um debate nacional gigantesco. Exatamente. E a questão central que esse caso coloca na mesa e que a gente vai discutir hoje com base nos fatos é a seguinte: o que vimos ali na avenida foi uma manifestação cultural legítima, sabe? Uma homenagem artística protegida pela liberdade de expressão. Ou, no fundo, foi um comício muito bem produzido, um ato de campanha eleitoral disfarçado que soube explorar cada centímetro das brechas da nossa legislação. Pois é. E eu vou defender o primeiro ponto. Vou sustentar que o desfile, por mais político que tenha sido, operou estritamente dentro dos limites da lei e se configura como uma homenagem artística válida, como tantas outras que o Carnaval já viu. E eu vou pelo caminho oposto. Vou argumentar que, por trás da aparente legalidade, a intenção, a execução e principalmente o efeito do desfile foram, sim, de uma plataforma de campanha eleitoral e que isso cria um precedente bastante perigoso. Perfeito. Então, começando pelo meu ponto de vista, é fundamental entender uma coisa. A nossa lei eleitoral, ela é extremamente formalista. Pense nela como, sei lá, as regras de um jogo. A lei diz claramente, para ser propaganda antecipada, você precisa de um pedido explícito de voto. São as famosas palavras mágicas. Vote em mim, aperte 13 na urna, eleja fulano. Nada disso aconteceu no desfile. Nem de perto. O que a equipe do presidente fez foi usar a cabeça, o peito, os pés, para levar a bola até o gol. Eles nunca tocaram a bola com a mão, então tecnicamente não houve falta. Mas a torcida adversária, claro, chiou, dizendo que o espírito do jogo foi violado. Só que a Justiça Eleitoral, o TSE, hoje em dia julga pelo que está na regra, não pelo espírito. A tendência atual do tribunal é justamente se afastar dessa postura mais engessada do passado e só punir quando há um pedido claro de voto. E a campanha do presidente sabia disso perfeitamente. Eles não foram ingênuos. A primeira-dama, Janja, que seria uma figura central, desistiu de desfilar. Advogados do partido criaram o que a imprensa chamou de cordão sanitário, orientando todo mundo sobre o que podia e o que não podia ser feito para evitar problemas legais. E o gesto final, que para mim é crucial, o presidente Lula posou para fotos com os pavilhões de todas as escolas daquela noite, não só da Acadêmicos de Niterói. Foi um sinal claro para dizer: eu sou o presidente de todos, não apenas desta escola que me homenageia. Foi uma jogada juridicamente muito bem calculada. Pois é, mas eu vejo essa mesma jogada sobre uma ótica completamente diferente. Para mim, não foi um ato de respeito à lei, foi um ato de abuso da lei. Esse desfile foi uma obra-prima de marketing político, meticulosamente projetado para operar exatamente nessa zona cinzenta que você descreveu. Foi um ato político travestido de homenagem. E digo isso por vários motivos. Primeiro, o conteúdo. O enredo não se limitou a celebrar a biografia do Lula, a trajetória dele. Isso sim seria uma homenagem. O que a gente viu foi a inclusão de pautas super recentes do governo atual, temas que são plataforma de campanha para a reeleição. Falaram da taxação dos super ricos, do fim da escala de trabalho 6x1. Isso não é olhar para o passado, é fazer propaganda do presente e promessa para o futuro. Segundo, os símbolos eram inequívocos, não era algo sutil. Vimos alas com passistas de vermelho e a estrela do PT no peito. O número 13, que é o número do partido, foi inserido na letra do samba enredo de forma poética, mas todo mundo entendeu o recado. E o mais grave para mim é que o desfile não foi apenas de exaltação, foi também de ataque direto à oposição. Satirizaram evangélicos colocando-os dentro de uma lata de sardinha, criticaram o agronegócio e a imagem mais forte, o ex-presidente Bolsonaro, caracterizado como o palhaço Bozo atrás das grades. Isso não é homenagem, isso é comício. É usar o maior palco da cultura popular brasileira para atacar adversários. Como disse o ex-presidente Michel Temer, o que se viu foi bajulação na Sapucaí e não a crítica social que marca o Carnaval. O resultado prático?
dominaram o noticiário por uma semana. Foi um ganho de comunicação gigantesco e, assim, gratuito. Mas aí você entra num ponto que é central para a oposição e que eu acho que não se sustenta: a questão do dinheiro. A principal acusação que tentam levantar é a de abuso de poder econômico. A tese é de que o governo ou empresários aliados injetaram um dinheiro extra para comprar esse enredo favorável. Mas vamos aos fatos. O que a defesa do PT e da escola argumenta? Que todo financiamento recebido é padrão e transparente. A Acadêmicos de Niterói recebeu verba pública federal, estadual e municipal, tanto do Rio quanto de Niterói. Isso é exatamente o que as outras escolas recebem. Aliás, a divisão da verba de Niterói, que foi de 4 milhões de reais, só aconteceu depois que o Ministério Público interveio para garantir que a divisão fosse justa em relação a Viradouro, a outra grande escola da cidade. Ou seja, não foi uma canetada política para beneficiar o enredo. Nos de provar essa compra de enredo é de quem acusa. A lei não pode partir do princípio da má-fé. Lamento, mas eu simplesmente não compro esse argumento de que é tudo padrão. A questão do abuso de poder econômico é exatamente o coração da investigação. A oposição não está questionando a verba pública regular, que é legal. A suspeita, e é uma suspeita muito forte, é de que houve uma ingerência direta do governo para viabilizar esse enredo específico, através de financiamento extra, por baixo dos panos. Existem relatos noticiados na imprensa de que a própria Janja articulou pessoalmente apoio de empresários para a escola. O que os partidos de oposição querem fazer, e me parece o caminho correto, é cruzar os dados dos doadores da escola com os doadores de campanha do partido. Se essa conexão for comprovada, se o mesmo empresário que financia a campanha do PT também injetou dinheiro na escola nesse ano específico, a tese de homenagem espontânea cai por terra. Fica claro que foi um movimento coordenado. Dizer que é apenas especulação é ignorar os indícios. A defesa de que foi uma manifestação cultural espontânea perde toda a força se for demonstrado que essa espontaneidade foi generosamente incentivada pelo caixa de aliados do homenageado. Ok, eu entendo a sua linha de raciocínio, mas ela ainda depende de uma prova que hoje não existe. E enquanto essa prova não aparece, a gente tem que analisar o ato em si. E o ato de homenagear personalidades vivas não é nenhuma novidade no carnaval. Na mesmíssima noite, o artista Ney Matogrosso foi enredo da mocidade. Ninguém achou ruim, ninguém falou em abuso. Se a gente voltar na história, vamos lembrar da Beija-Flor fazendo desfiles encomendados pela ditadura militar, como aquele sobre o Mobral. O problema, historicamente, nunca foi o tema, mas sim a violação da lei. E a maior evidência de que a lei não foi violada de forma clara é a atitude do próprio TSE. O tribunal foi provocado, recebeu pedidos de liminar da oposição para censurar o desfile. E o que o TSE fez? Negou todos. Isso é um sinal muito forte. Significa que, numa análise preliminar, os ministros não viram ali um crime eleitoral tão óbvio que justificasse uma medida extrema como a censura prévia. Se fosse um caso escancarado, a justiça teria agido antes. E esse é um argumento convincente, mas me parece que você está ignorando o elefante na sala. O contexto de um ano eleitoral muda absolutamente tudo. A homenagem ao Ney Matogrosso, um artista genial, não tem a menor implicação na disputa presidencial. É uma comparação que não faz sentido, é comparar maçãs com laranjas. Agora, uma homenagem a um presidente em exercício que é candidato natural à reeleição, com um desfile que funciona como um balança de governo e plataforma de propostas, a situação é completamente diferente. Não dá para comparar um enredo sobre o Mobral décadas atrás sobre um regime de exceção com um ato que tem impacto direto na disputa democrática de hoje. O que aconteceu foi que o desfile deixou de ser um fato cultural para se transformar num fato político, como bem definiram vários analistas. A discussão pública na semana seguinte não era sobre a qualidade do samba ou a beleza das alegorias. A única discussão era sobre a legalidade e a ética daquela ação. O contexto eleitoral contamina o ato, entende? É impossível analisar o desfile isolando-o da eleição que se aproxima. Eu não estou convencida por essa linha de raciocínio.
Porque se a gente começar a julgar com base no contexto ou na intenção presumida, entramos num terreno perigosíssimo. Subjetivo. O direito precisa se basear no que é objetivo, no que está escrito na lei. Quem define o que é uma intenção de campanha e o que é uma homenagem legítima? Um juiz? Com base em que critério? Se hoje a gente proíbe um enredo de carnaval porque ele parece campanha, amanhã podemos proibir um filme, um livro, pelo mesmo motivo. Isso abre um precedente para a censura que me assusta. A meu ver, se existe uma falha, ela está na lei, que é vaga nesse ponto, não em quem soube operar de forma inteligente dentro das regras que existem. A própria Liga das Escolas de Samba, a LISA, poderia ter no seu regulamento uma norma simples. É proibido homenagear políticos com mandato em ano eleitoral. Pronto, resolveria a polêmica. Mas não tem. A verdade é que vivemos numa era de campanha permanente, especialmente com as redes sociais. E a justiça eleitoral está sempre correndo atrás do prejuízo. Esse caso é só mais um sintoma de um problema muito maior. Eu o vejo de uma maneira oposta. O que vimos na Sapucaí foi o exemplo mais claro de como a letra da lei pode ser usada para assassinar o seu espírito. Qual é o objetivo, a alma da legislação eleitoral? É garantir um campo de jogo minimamente equilibrado. É garantir a paridade de armas entre os candidatos. Agora me diga, usar uma das maiores festas populares do planeta, um evento transmitido para milhões e financiado em parte com dinheiro público, para exaltar de forma completamente acrítica o governante e ao mesmo tempo ridicularizar seus adversários, isso parece equilibrar o jogo? Fere esse princípio de maneira frontal. Não me importa que as palavras mágicas não tenham sido ditas. O ato em si desequilibra a disputa. Concede uma plataforma gigantesca a um dos lados. Fechar os olhos para isso em nome de um formalismo cego é ser cúmplice de uma distorção grave do processo democrático. É um precedente terrível que basicamente diz para todos os futuros governantes: olha, a manipulação da cultura para fins eleitorais é uma estratégia válida desde que vocês sejam espertos o suficiente para não pedir voto explicitamente. Mas essa sua lógica nos levaria a uma situação praticável. Se o presidente inaugura uma grande obra em ano eleitoral, isso gera notícia, dá visibilidade, desequilibra o jogo. Vamos proibi-lo de governar? Se ele dá uma entrevista e fala bem do próprio governo, é campanha. Onde exatamente se traça a linha? O formalismo da lei, por mais que pareça frio, é uma proteção. É o que impede que o julgamento seja baseado na simpatia ou antipatia de um juiz. A ação da Acadêmicos de Niterói foi provocadora, sem dúvida. Foi política, com certeza, mas foi executada com uma precisão cirúrgica do ponto de vista jurídico. Todas as precauções que eu mencionei, somadas à ausência do pedido de voto, blindam a ação de uma condenação formal. É por isso que as ações na justiça têm pouca chance de prosperar. A discussão sobre o bom gosto, a ética, se foi homenagem ou bajulação, essa é uma discussão válida, mas ela acontece no campo da opinião pública, não no campo da lei. Aí é que a gente discorda fundamentalmente. Você separa a discussão ética da legal, e eu acho que neste caso elas estão intrinsecamente ligadas, porque a lei foi criada justamente para garantir um padrão ético mínimo na disputa. Ao ignorar o impacto real do ato, a lei se torna ineficaz. Não adianta ter uma regra que proíbe o jogador de usar as mãos, se ele pode botar a bola debaixo da camisa e sair correndo até o gol. A regra foi burlada na sua essência. O que fica para mim é a imagem de um uso instrumental da cultura. Uma escola de samba, que deveria ser um espaço de expressão popular autêntica, foi transformada em um veículo de propaganda governamental. E isso empobrece o carnaval e envenena a política. O precedente não é sobre censurar a arte, mas sobre impedir que o poder político e econômico capture os espaços culturais para benefício próprio, desequilibrando a balança democrática de forma covarde. A legalidade formal aqui não apaga o pecado original. Resumindo a minha posição à luz de tudo que conversamos, o desfile foi uma jogada política audaciosa, sim, no limite do que a lei permite, mas que, por sua execução cuidadosa, permaneceu do lado de cá da linha da legalidade.
As precauções tomadas e, principalmente, a ausência do pedido explícito de voto tornam uma condenação por propaganda antecipada extremamente improvável. A discussão sobre a ética é importante, mas não pode se sobrepor ao que está textualmente na legislação. A legalidade formal, neste caso, serve como um véu para encobrir o fato de que o evento foi, em sua essência e efeito prático, um comício eleitoral. Usou-se uma das maiores vitrines culturais do país como uma ferramenta de campanha para solidificar uma narrativa, exaltar um líder e atacar seus adversários. Isso representa uma erosão perigosa das fronteiras que deveriam existir entre cultura e propaganda e nos obriga a questionar seriamente o uso do espaço e dos recursos públicos para fins partidários numa democracia. Este caso, no fim das contas, expõe uma tensão que é permanente e talvez insolúvel, a que existe entre a proteção da liberdade de expressão artística, por mais controversa que seja, e a necessidade de garantir a lisura e o equilíbrio do processo eleitoral. Exatamente. A controvérsia em torno da Acadêmicos de Niterói vai muito além de um único desfile de carnaval. Ela nos força a refletir sobre os limites e as intersecções entre arte, poder e política no Brasil de hoje. E a reflexão sobre onde essa linha deveria ser traçada de forma clara e justa certamente está longe de terminar.